Todo mundo busca um trabalho, todo mundo busca uma família, todo mundo busca uma saúde, todo mundo busca uma vida financeira melhor, todo mundo busca todas essas coisas. Foi o que ele disse aí. Porque todas essas coisas as nações do mundo buscam. Então todo mundo, eu, você que está vindo, nós buscamos as mesmas coisas. Mas olha o que ele disse, a partir do versículo 31. Mas antes buscai o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequenino rebanho, porque é aprazível ao vosso Pai dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Provei para vós bolsas que não envelheçam, tesouros inesgotáveis nos céus, onde não chega ladrão, nem a traça corrói. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Olha isso, meus irmãos. Olha o que Jesus disse. Já fui em muitas igrejas, já fui em muitos lugares que já vi aqui na internet, só que eu nunca vi isso, meus irmãos. Eles dizer que a gente não pode acumular tesouro aqui. Igual exemplo, meus irmãos, a cada ano, exemplo, hoje a gente é 2024, daqui a pouco é 2025. 2025 não vai vir novos carros? Não vai vir uma nova tecnologia? Hoje está nascendo milhares de bebês. A cada ano que passa, tudo é algo novo aqui nessa terra, onde é passageira. Porque, meus irmãos, o Silvio Santos, que foi um grande homem aqui nessa terra, porque é isso que Deus me revela, não é idolatrando alguém, mas todo mundo conheceu o Silvio Santos no mundo inteiro. Ele está aqui presente entre a gente? Ele não está, meus irmãos. É porque essa vida é passageira. Então você não pode, exemplo, acordar e falar, vou começar a fazer as coisas aqui, não. Você tem que buscar o reino de Deus, como Jesus falou. Como que você busca o reino de Deus? Aí indo para a igreja? Não. Jesus Cristo não deixou escrito aqui que você tem que ir para a igreja. Eu não posso mentir para você. A igreja, meus irmãos, começou com o profeta Salomão, quando Salomão criou a primeira igreja, o primeiro templo de Deus. Mas ali é feito pelas próprias mãos do homem, dessa carne. Mas Jesus ele deixou escrito que nós somos o templo de Deus. Então como é que você busca Deus? É você colocando o joelho no chão, meus irmãos. Igual eu mostrei para vocês aqui, todo dia. Todo dia. Para as demais coisas serem acrescentadas. É você jejuar, meus irmãos. E eu não posso mentir para você, eu não posso vir aqui e falar, vai buscar uma igreja, vai buscar alguma religião, que não existe isso, meus irmãos. Jesus ele me ensinou a verdade e eu não vou negligenciar isso, porque ele está mudando minha vida, meus irmãos. Eu sei das coisas que está para acontecer, porque ele está colocando a certeza aqui, é por isso que eu não paro, é por isso que Deus está me guiando o tempo inteiro, mas não é que eu sou melhor que você, ele quer fazer a mesma coisa com você, mas é porque eu estou seguindo o que Jesus falou e é por isso que eu estou passando adiante, meus irmãos. Que é o jejuar, que é o orar e ler a Bíblia. Sabe para quê, meus irmãos? Não eu, mas o Espírito Santo está me... Sabe, exemplo, eu falei para vocês que eu já estou há 32 horas sem comer, mas sabe para quê? Para ele poder entregar essa mensagem e dizer para você com toda certeza que Jesus falou assim, ó, você precisa primeiro começar a colocar o joelho no chão, jejuar e ler a Bíblia. Eu sei que em algum momento da sua vida você já ouviu isso. Era porque era Deus falando com você. Eu não estou falando para você ficar aqui me ouvindo, para você me idolatrar, não, nem isso, eu nem posso. Jesus Cristo ele não se fez rei. Queriam fazer ele rei, e Jesus falou, ó, vocês não podem me fazer de rei é só Deus. Então imagine eu, que sou servo de Deus, mas ele me mostrou o caminho da verdade, é sacrifício, meus irmãos. Eu também queria almoçar, eu queria tomar um café. Eu não estou dizendo que você vai cortar tudo isso também, isso daqui foi de acordo com o que eu fui fazendo, eu estou 2 anos fazendo, meus irmãos. Aí Deus foi me aprimorando, Deus foi me fortalecendo, é com o tempo as coisas. Igual exemplo, meus irmãos, eu não sei quantos anos você tem, eu tenho 27, eu estou já há 2 anos fazendo isso, e quando eu tinha 25, 24 eu não fazia isso, eu estou 2 anos e Deus está aprimorando, Deus está me entregando aos poucos, meus irmãos. Ele não pode chegar e já sair entregando todas as coisas que ele está preparado para mim, ele também não vai sair entregando para você, você só colocar um dia o joelho no chão, é todo dia. Nós temos 24 horas, meus irmãos. Agora você tem que pensar, você e Deus ele está falando para mim falar isso para você. Não seria mais difícil eu falar para você, ó, fica só me ouvindo aqui, ó. Vai procurar uma religião, vai procurar uma igreja, mas olha o que Deus abriu, revelou para você. Se você colocar o seu joelho no quarto, no chão, Deus ele está te ouvindo ali, você e Deus todo dia. E é umas 3 vezes, meus irmãos. Eu não vou falar para você fazer uma vez, não. Eu não posso mentir, não. Eu vou falar aqui para você, não, só coloca uma vez e tá tudo certo. Isso daí é mentira. Tem que, ó, se sacrificar. Coloca quando você chegar no trabalho, antes de sair, à tarde.
Jejua, meus irmãos. Corta um café da... Leia a Bíblia, meus irmãos. Leia a Bíblia. Para você não ficar só, tem que ficar aqui me ouvindo ou ficar ouvindo alguém. Jesus, ele vai mostrar o caminho para você na Bíblia. O Novo Testamento. Tá certo, meus irmãos? Ele vai mostrar para você. Porque, sabe, meus irmãos, a gente não tem escolha, meus irmãos. Desculpa falar dessa forma, meus irmãos. Mas não é para te ofender. Mas é porque Deus está me trazendo para trazer a realidade. Não existe essa opção de não querer fazer isso, de não querer buscar Deus, meus irmãos. Só existe dois caminhos, o bem e o mal, meus irmãos. E o bem não é você ficar aqui me seguindo, não, ou ouvir o que eu estou falando. O bem é você seguir o que Jesus Cristo falou, que é o Filho de Deus. Que aí as demais coisas é acrescentada. Mas se você buscar o caminho mal, meus irmãos, você não sabe para onde você vai. Daqui a pouco eu tenho 27 hoje, daqui a mais uns 80, eu não sei para onde eu vou. Se eu não estivesse fazendo isso. Mas agora, como eu estou jejuando, orando, eu tenho certeza que eu vou pro reino do céu e vocês que estão ouvindo, vocês também vão. Porque você que está ouvindo, talvez para você, sabe, meus irmãos, não é necessário agora, mas em algum momento da sua vida, Deus ele vai falar assim para você, você precisa orar e jejuar e ler a Bíblia. Porque foi o que Jesus Cristo fez. Tá bom, meus irmãos? E não existe uma outra forma, meus irmãos. Não existe. Eu já conheci muitas religiões, como católico, evangélico, candomblé. Eu não estou falando para você para a sua religião. Eu conheci assim no olhar, no ver as coisas. Fui na igreja católica, fui na igreja evangélica. Só que não é isso que muda a vida. Não é isso que vai trazer o que você precisa. E não é isso que vai fazer você garantir a vida eterna. E eu, usado por Deus, eu não posso mentir não, meus irmãos. Daqui a pouco, meus irmãos, você precisa saber para onde você vai, meus irmãos. Tá bom, meus irmãos? Eu tenho certeza que Deus ele vai abençoar você nessa mensagem com as instruções que ele está falando muito mais do que só uma oração. Porque uma oração você recebe uma bênção, mas você não recebe a sabedoria. Mas o que você ouviu foi a sabedoria de Deus, não foi do Nelber não, meus irmãos. Meus irmãos, Deus ele disse para me dizer essas últimas palavras agora. Ninguém sai falando à toa que está sendo usado pelo Espírito Santo, por Jesus Cristo e por Deus. Até porque se você procurar agora na internet, não é que eu estou tentando me fazer, Deus mandou eu falar isso. Mas ninguém está falando, o Espírito Santo está me usando igual eu tenho falado aqui. Porque eu estou falando, não é porque é porque a glória é de Deus. As coisas que eu tenho falado não é minha não. Aí eu não posso mentir para você e falar, não, tudo está vindo de mim, eu sei como é que tem que seguir a vida. Não é isso não. É porque Jesus Cristo me ensinou a verdade. É por isso que eu toda hora estou falando. Porque eles estão dizendo, você tem que me glorificar. Fala o meu nome. Fala que você está sendo guiado por mim. Por Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo. É por isso que toda hora eu tenho falado. Mas se você procurar na internet, você vai ver que não é assim. Porque Jesus falou que existiam os falsos profetas. Tá certo, meus irmãos? Eu não fico julgando ninguém. Eu não posso dizer nome. Porque quem que sou eu para julgar alguém? Mas Jesus falou, vai existir falsos. Jesus deixou claro que existiam os falsos profetas. Só que, sabe, meus irmãos, Deus toda hora tem vários vídeos, e toda hora Ele está dizendo várias informações que eu também estou escutando, meus irmãos. Que eu também estou escutando. E toda vez que eu apareço aqui, eu não falo, deixa eu fazer uma oração por você, que vai resolver sua vida. Que Deus, eu não fico falando, Deus, Ele vai entregar. Não, não é isso. Porque se eu ficar só profetizando isso, Deus ele vai olhar e vai falar, o Nelber está orando por eles, eu vou abençoar o Nelber. A pessoa que está ouvindo também vai ser abençoada. Aí sabe o que acontece? Você não aprende a doutrina de Cristo e tudo isso se perde. Tudo isso se perde. Por isso que você não pode só viver de oração, só ouvindo a mim. Você tem que sacrificar para Deus te ensinar a verdade. E sabe, meus irmãos? E aí é você e Deus no seu quarto. Tá bom, meus irmãos? Essa palavra foi muito forte que Deus falou aqui na minha boca, porque foi muito tempo sem comer, meus irmãos. E eu vou continuar jejuando. Mas quando eu entregar esse jejum, muita coisa vai acontecer. Muita coisa boa, meus irmãos. Qual horário que eu vou comer, mas antes de comer eu vou agradecer a Deus. Todo alimento que eu pego, Deus coloca o meu joelho no chão e fala, coloca o joelho no chão, levanta a comida e agradeça, porque Jesus Cristo, Ele levantou os pães e os peixes e deu graças. É por isso que todo alimento que eu pego, eu dou graças, porque Ele me ensinou isso. Então eu dou graças e depois eu entrego o meu jejum. E quando eu for entregar, meus irmãos, quando você for entregar seu jejum, só entrega seu jejum para Deus, coloca o joelho no chão e fala, Deus, eu jejuei para você. Aí Deus ele vai começar a acrescentar de mais coisas. Igual exemplo, meus irmãos, imagina, eu vou ficar... Deus ele está colocando que eu vou ficar até mais tarde. Vai ser quase 42 horas sem comer. Imagina, meus irmãos, olha o sacrifício que Deus está permitindo. Não é que eu sou melhor que você, mas imagina o galardão que Deus vai entregar. Vai acontecer muita coisa, meus irmãos. Porque Deus está... Não é só para mim, não. Porque o meu jejum,
quando eu entrego primeiramente para Deus, Jesus e para o Espírito Santo, e eu falo para os demais meus irmãos que estão me ouvindo, mas não só os que estão ouvindo, os que vão ouvir, os que estão ouvindo. E isso aqui é gratuito, meus irmãos. Eu não estou falando para você que eu estou jejuando para parecer melhor que você. Eu também não vou te pedir nada não, meus irmãos. Jamais. Meus irmãos, não por orgulho ou prepotência, mas é porque o evangelho é gratuito. Tudo que eu estou recebendo eu tenho que dar de graça. Por exemplo, eu estou recebendo a palavra de Deus aqui, eu estou tendo conhecimento, então eu tenho que passar para todos os meus irmãos de graça. O jejum que eu estou fazendo, eu não estou me... Sabe, meus irmãos, talvez você fale assim, mas eu não quero que você me sacrifique por mim. Tudo bem, mas eu estou fazendo meu papel pelos meus irmãos, porque a gente tem que amar o próximo. E independente de quem eu conheça, quem eu não conheça, quem eu vou conhecendo, eu vou amando todo mundo, meus irmãos, amando os que eu falo, respeitando. Sabe, eu não deixo... de tanto estar no espiritual, eu não fico falando mal de ninguém. Quando eu olho para uma pessoa, posso ser um idoso, pode ser uma criança, pode ser uma mulher, um homem, independente de quem seja, eu já não consigo pensar nada. Só quero primeiro, opa, tudo bem? Boa tarde, porque é isso que Deus me ensina. O respeito, meus irmãos, o respeito em não julgar ninguém, o respeito em não tomar uma atitude errada com ninguém, em falar mal de ninguém, não caluniar ninguém, não julgar ninguém. Eu não julgo ninguém. Eu olho para a pessoa, primeiro eu vou escutando, porque Deus me ensinou isso. Eu vou escutando. Independente do que a pessoa fala, mesmo assim, Deus ele não consegue deixar a minha mente entrar algum pensamento mal. Mas não é porque eu sou melhor que você. É a oração, meus irmãos. Tá certo, meus irmãos? Se você está olhando para alguém, está tendo pensamento mal, só no que você está ouvindo, no que você está olhando, meus irmãos, é o Satanás. E não existe uma outra palavra, meus irmãos. Tá certo? Porque quem está com Deus, meus irmãos, não julga ninguém, não pensa mal, pode ser uma criança, um idoso, olha para todo mundo por igual, meus irmãos, eu trato todo mundo por igual. Mas não é de mim próprio. Deus está me usando só para me entregar para vocês, porque é assim que Deus quer te ver, sem julgar o seu irmão, porque aí, meus irmãos, aí Deus ele te abençoa, meus irmãos. Aí Deus ele te entrega o que você quer. Tá bom, meus